A paz do Senhor, boa tarde. Vamos para a nossa oração da tarde. Vamos para esse momento especial. Não sei o que você pode estar fazendo aí, de repente fazendo almoço, varrendo a casa, não sei mais. Comece a falar com o Senhor. Mas antes eu quero compartilhar algo com você. Em João capítulo 4, onde o Senhor se encontra com a samaritana, ela acaba de ouvi-lo. Aquela mulher que não tinha desejo nenhum de conversar com ninguém, porque ela ia num horário na fonte onde ninguém conversar estaria lá, ela ia lá porque ela ia ficar sozinha, você entende? Ela queria ir num lugar onde ninguém visse ela, onde ninguém iria encontrar com ela. É por isso que ela ia naquele horário específico, na hora sexta, para que ninguém pudesse falar com ela, porque eles viam ela como prostituta, como uma mulher adúltera. Ela já teve vários maridos. Então, provavelmente era uma mulher que tinha vergonha, não tinha identidade, não se sentia amada, querida, aceita. Era uma mulher que não sabia o que era amor, não sabia o que era ser amada incondicional, mas sim só condicional, condicionada. Tinha que fazer algo para ser amada, muito sofrida. De repente encontra com aquele homem que não a julga, não a condena, mas que a ama de forma incondicional. E é interessante que se você vê o foco da conversa de Jesus com ela, você vai falar assim, nossa, mas não... O que fez essa mulher ser a primeira evangelista da Bíblia? O que fez essa mulher levar o evangelho? O que fez dela? Eu vou te dizer, ela se sentiu amada. Olha o que ela fala quando ela chega lá na cidade. Presta bem atenção no que ela fala. Presta bem atenção. Escuta só. Ela deixa o cântaro, vai para a cidade e ela fala assim, ó, vem, veja um homem que me disse tudo o que eu tenho feito. Se não será este o Cristo? Ou seja, em outra palavra, não é este o Salvador? Não é este o que veio salvar? Sabe por quê? Porque ele falou de tudo que eu fiz e não me julgou, não me condenou. Porque eu vou na hora sexta, porque se eu encontrar pessoas lá, elas vão me condenar, vão me apontar. E o mais interessante, ele é judeu. Deixa eu te contar uma novidade. Dentro da cultura judaica, até os dias de hoje, existe uma determinada hora que o judeu levanta a mão para Samaria e amaldiçoa os samaritanos. Para você ver como é grande a rixa entre eles. Não vou explicar o detalhe teológico disso, não, porque não é esse o foco aqui. O foco é nós orarmos. E eu estou falando isso porque nós vamos orar definindo uma direção, né? Ministério de intercessão é isso, é orar numa direção, um foco, tá? Não é orar a esmo. De manhã já orei pelas pessoas, né? Já clamei.
Agora não, agora eu vou orar no foco, bem definido. E ela vai e fala deles. Quando eles vão até Jesus, já continuando, ela vai, fala de Jesus. Aí a Bíblia é que eles dizem que eles saem da cidade e foram ter com Jesus. E legal no original, porque eu já li esse texto no original, é algo muito bacana. Se eu não me engano, eu acho que a única Bíblia, se o pastor Mateus souber, ele pode me ajudar nisso, tá? Mas se eu não me engano, a única Bíblia que vai falar o que eu vou falar aqui é a Nova Jerusalém, a antiga, que diz assim: e vendo Jesus a multidão, e vendo Jesus a multidão, ele diz assim: não diz vocês que ainda há 4 meses que venha a ceiva? Eis que eu vos digo: levantai os vossos olhos e vede a terra, que já estão brancas para a ceiva, para a colheita. E depois que ele fala tudo isso, com certeza nesse intervalo, nesse diálogo entre o versículo versículo 30, até o versículo 39, ele prega para os samaritanos e muitos crerem nele. O Senhor não estava falando ali de plantação, o Senhor estava falando ali de vidas, de almas. O Senhor, quando ele falou, levanta os vossos olhos, ele falou, olha aquela multidão, está pronta para a colheita. Está pronta para a colheita. Eu tenho um hábito de orar no bairro onde eu moro. Eu oro em volta do bairro, tá? É hábito meu. Gente, isso aí não é para virar doutrina religiosa, não, em nome de Jesus. Só o pessoal que Deus falou comigo. E um dia, orando por um bairro onde eu morei, um senhor veio do meu lado e falou para mim assim: que orar por esse povo aí, você está perdendo tempo. Esse povo que vive na droga, no vício, prostituição, festa com bebedeira todo dia, está perdendo tempo. Você parava de orar por eles. Eu olhei para ele e falei para ele assim: olha, o meu mestre, a qual eu sirvo, chamado Jesus Cristo, ele me mandou erguer os meus olhos e olhar e ver que a ceia vai estar pronta para a colheita. Ele não mandou eu olhar os defeitos da seiva, mas ele mandou eu olhar e ver que ela está pronta para a colheita. Senhor, em nome de Jesus, te adoramos, exaltamos por esse momento, por essa tarde. Nós estamos aqui, Senhor, reunidos para orar, seja pelo YouTube, seja aquele que vai orar no grupo Essência do Caminho e Comunidade Ministério Veredas Antigas. Estamos clamando que o Senhor abra nossos olhos, porque muitas vezes nós queremos olhar, Senhor, só os defeitos da colheita. Nós queremos olhar para o trigo e ver só o defeito do trigo. Nós não queremos olhar que ele está pronto para a colheita. Nós criticamos, falhamos, apontamos, mas não queremos entender e compreender que está na hora da colheita. E que, Senhor, sabemos que quem colhe é o Senhor, a gente sabe disso. Mas a gente sabe que a ferramenta para a colheita é o Evangelho. O Evangelho santo e sacro que o Senhor deixou para nós nas Sagradas Escrituras. É o Evangelho, Senhor, que o Senhor deixou para pregarmos, Senhor. Este é a ferramenta para a colheita. Mas não adianta pregar esse Evangelho se nós criticamos, falamos mal, se nós apontamos.
Senhor, é interessante quando levaram para o Senhor aquela prostituta, aquela mulher apanhada em adultério, mulher adúltera, na verdade, Pai, apanhada em adultério, diz a sua palavra. O Senhor não julgou ela, o Senhor a amou. E que possamos aprender isso, que nós estamos aqui para julgar as pessoas, nós não estamos aqui para olhar defeito, olhar falhas, nós estamos aqui para amar, nós estamos aqui para pregar o evangelho, nós estamos aqui para clamar, chegaste a ti o reino de Deus, arrependei-vos. Estamos aqui, Senhor, nos conscientiza disso, muda nosso olhar. Nós não estamos aqui para falar mal do defeito dos irmãos, nós não estamos aqui para falar mal do defeito de uma denominação, nós não estamos aqui para julgar, para condenar, nós estamos aqui, Senhor, para pregar o evangelho e amar. O Senhor não condenou aquela samaritana pelo tanto de maridos que ela teve. O Senhor em nenhum momento citou para ela textos do Antigo Testamento que a condenasse. O Senhor não mandou apedrejá-la. Não. O Senhor a amou. O Senhor a perdoou. O Senhor não olhou para as falhas do fruto, mas o Senhor olhou para os resultados que os frutos poderiam dar, Senhor. E é assim que devemos olhar. O Senhor muda, que possamos olhar para essa geração com amor, que possamos olhar para não para os defeitos, Senhor Deus, da denominação onde estamos, os defeitos da instituição humana, mas que possamos olhar, Senhor, que são frutos que o Senhor ama, que estão prontos para a colheita, e temos coragem de pregar, de usar a ferramenta que o Senhor nos deu, que é o teu evangelho, que é o poder de Deus para a salvação daqueles que creem, Senhor. Que possamos aprender isso, Pai. Muda a nossa visão. Muda a nossa visão. Sabe, Senhor, como que eu vejo hoje essa igreja que está aí? Sabe como eu vejo os críticos? Sabe como eu vejo aqueles que estão apontando o erro? Eu vou dizer para o Senhor como que eu vejo, Pai, porque eu quero que meus irmãos estejam aqui ouvindo essa oração, sejam tocados pelo Senhor e possam entender a visão que eu tenho. Eu vejo, Senhor, que muitas vezes estamos criticando esses iates grandes aí, que são essas igrejas, instituições enormes. Estamos criticando, apontando as falhas dela. Perdemos tempo conversando com o outro, falando de falha, de erro dessas igrejas aí. Estamos dentro do nosso barquinho, muitas vezes até com inveja desses iates, até com inveja. E muitas vezes falamos mal e criticamos por inveja, porque queríamos estar lá. E muitas vezes até ganhando, que os pastores ali estão ganhando. Essa é a grande verdade, Pai. Aí, enquanto estamos apontando esses iates grandes, criticando, mostrando as falhas, os defeitos, existem pessoas do nosso lado, dentro do mar do pecado, se afogando, morrendo. E nós estamos negligenciando isso. Que possamos entender, não importa o nosso barco, se ele tem furo, é de madeira, cheio de remendo, não importa. Mas estamos aqui para jogar a boia do evangelho e trazer para dentro do nosso barquinho e dizer: aqui você está seguro. E de vez de olharmos para esses instrumentais iates que muitas vezes estão jogando pessoas para fora, nós condenarmos e criticarmos, gastarmos tempo com crítica, apontando o dedo, devemos orar, Senhor, clamar pela salvação deles, clamar, Senhor, que eles se convertam e sermos socorro por aqueles que estão sendo atirados no mar, machucados e feridos, que sejamos bons samaritanos na vida dessas pessoas. Eu decido ser um bom samaritano. Eu ponho a mão no meu coração agora e declaro, Senhor, eu decido ser um bom samaritano. Eu decido aqui ser aquele que não julga.
O bom samaritano podia ter chegado para aquele senhor que foi espancado e dizer: rapaz, como é que você vem nessa hora? Provavelmente você veio passar aqui de noite. Como é que você traz dinheiro nessa quantia? Podia começar a declarar os defeitos daquele homem e dizer para ele o que ele podia não ter feito para sofrer aquilo ali. Não, ele simplesmente cuidou. Deu tudo que ele tinha, Pai. Tempo, energia, finanças, e cuidou daquele homem. Que o nosso barco, que a nossa vida não seja para acusar, para apontar, mas que seja para salvar quem está ferido no caminho, ou quem está se afogando no mar do pecado e do sofrimento da dor. E como Ministério, Comunidade Veredas Antigas e Essência do Caminho, que somos um só hoje, possamos entender e compreender essa verdade. E para isso que fomos chamados. E quem está aqui nesse grupo foi chamado para isso, Senhor. É que eu te peço em nome de Jesus. Amém.